Alunos do segundo termo, hoje nós vamos trabalhar com um assunto chamado calor. Tá aí no seu material, no seu PDF, naquele impresso que você pegou lá na escola Otávio Ferrari. Olha, preste bem atenção, assunto hoje é calor, ok? E aí eu trouxe para nós assim, estuda-se o conceito de calor e relaciona-se o calor a de uma forma ou mais uma forma de energia e é chamada então de energia térmica. Já estudamos energia cinética, energia potencial, energia mecânica e agora estamos estudando a mais uma forma de energia, que é a energia térmica. E daí conceitua-se calor, conceitua-se o calor identificando-se como uma forma de intercâmbio de energia e apresenta-se no cotidiano, no nosso conceito, no nosso dia a dia, o conceito aí de equilíbrio térmico, como uma condição de equivalência na concentração de energia entre dois ou mais corpos. Tá aí, ó. Legal? Muito bem. Essa é a leitura que nós vamos fazer de calor, ok? E aí eu trouxe também o seguinte, Paulo Freire já falava, já nos alertava, isso é antigo para nós, em 1988, o que ele falou? Que a leitura é bem mais do que uma leitura, é bem mais do que decodificar, é bem mais do que aprender, é ler o mundo em sua pluralidade, é ler o mundo em várias formas, em vários jeitos, de várias maneiras. Olha, assim, ler e escrever são compromissos de todos nós, de todas as áreas, da física, da química, da matemática, da história, claro que lê muito, da geografia aqui também, mas todas as áreas do conhecimento estão embasados, estão olhando para isso aí. Ler, ler e escrever são compromisso de todas as áreas. E aí eu trouxe também para nós assim, ó, e cabe à física, a minha disciplina, ajudar você a desenvolver sua capacidade de ler e de escrever, leitora e escritora, de modo que possam ler e escrever, interpretar, e aí vem diferentes gêneros científicos, como os relatórios, manuais, artigos, enunciados de problemas matemáticos, fórmulas, equações, e é tudo isso que nós vamos se envolvendo no mundo da ciência, no mundo da física, as figuras geométricas, mapas, tabelas e várias, e muitas imagens. Esse é o nosso mundo da ciência, esse é o nosso mundo da escola, legal? Então, preste bem atenção nisso daí. E é isso que nós vamos fazer na aula de hoje. Por quê? Coloquei aí no PDF de vocês um textinho base, que ele fala assim, quando dois ou mais corpos com temperaturas diferentes, está aqui, olha, dois ou mais corpos, então nós vamos trabalhar com pelo menos dois ou mais, mas nos nossos exercícios vão apresentar dois, com temperaturas diferentes, são postos um em contato com o outro, água quente com água fria, vai dar uma água morna. Como que eu vou ter essa água morna? É porque tem uma troca. O sistema ele é formado por uma informação, ele é formado por moléculas que estão com alta velocidade, moléculas que estão com menos velocidade. E a hora que eles se encontram, eles vão caminhar com uma única velocidade, que chamamos então de equilíbrio, chamamos de mistura. O sistema formado por eles tende ao equilíbrio. Você já imaginou? Olha, eu estou a 20 km por hora, o outro está a 80 km por hora. É como se eles se juntassem e vão formar uma nova velocidade, porque não dá para ir nem a 20, não dá para ir nem a 80, e eles vão a uma outra velocidade.
Isso é chamado de equilíbrio. Ah, mas esse equilíbrio vai ser como? Como que é? Vai somar 80 com mais 20, dividir por 2, que vai dar 100, e vai dar 50 de velocidade? Não. Aí é que entra, então, a proporção. Quem tem mais e quem tem menos. Pode ser mais próximo do 80, pode ser mais próximo do 20. E é isso que nós vamos fazer no mundo do calor. O mundo do calor também é assim. Quando você mistura algo muito quente com algo frio, ele vai tender que, se as massas são iguais, se os volumes são iguais, vai chegar no meio termo. Mas se você tem mais substância quente, a temperatura vai ficar mais próxima do quente. Se você coloca mais líquidos do frio, ele vai ficar mais próximo do frio. E é esse equilíbrio. Então, ocorre uma transferência de energia térmica entre eles, na forma de calor, até que os corpos fiquem com a mesma temperatura, até que os corpos fiquem com o mesmo calor. Eu doei calor, outro recebeu. Quando eles recebem calor, recebi todo o calor, não tem mais calor para receber? Não. Então, oba, legal, agora já estamos em equilíbrio. Equilíbrio de temperatura. Chegou a mesma temperatura. Um corpo quente, um corpo frio, e aí eles vão se equilibrando, um vai perdendo, outro vai ganhando, um vai perdendo, um vai ganhando, um perder, pronto, já não tem mais nada, não tem mais equilíbrio, né? Não tem mais o que doar, não tem mais o que receber, chegamos ao equilíbrio. Um está quente, o outro está frio, vai perdendo temperatura, vai ganhando temperatura, vai perdendo temperatura, vai ganhando temperatura, até que chegou a mesma temperatura. Vai um está quente, outro está frio, vai perdendo energia, ganhando energia, perdendo energia, ganhando energia, perdendo energia e ganhando energia, até que não tem mais energia para doar. Esse não doa mais energia e esse não recebe mais energia. E chegamos ao equilíbrio das energias. E nesse caso, o nosso equilíbrio está falando de energia na espécie que vai se transformar em temperatura. Tudo bem? Esse é o texto base que eu coloquei para você. Agora, coloca uma coisa aí na tua cabeça, ó, preste bem atenção. O fato de eu ganhar energia não significa que eu automaticamente vou ganhar temperatura. Eu posso ganhar energia e não subir a temperatura. É muito importante. O fato de você ganhar energia térmica e calor, muitas vezes não altera a temperatura. E quando que isso acontece? Observe a tua água fervente. A tua água, quando você colocou ela no fogo, ela foi ganhando temperatura. Você colocou a água lá da torneira, ela foi ganhando temperatura. Foi ganhando temperatura, foi subindo a temperatura, foi ganhando energia, né? Foi ganhando energia do gás, o gás foi jogando energia na forma de calor e a água foi subindo a temperatura. A água foi subindo a temperatura, foi subindo a temperatura e chegou um momento que a temperatura ela para, ela não sobe mais. Nesse momento, aquela água ela atingiu um limite de velocidade interna, um limite de energia. Agora, se ela receber mais energia, as moléculas vão se desligar, oxigênio e hidrogênio, e vão começar então a vaporizar. Chegou no estágio da ebulição. E nesse estágio ele está ganhando energia e não está subindo a temperatura. Está trocando de fase. Ok? Então a palavra estou recebendo energia, estou recebendo calor, não pode ser afirmado, você não pode colocar na sua cabeça, ganhou energia, ganhou calor, subiu a temperatura. Não, tem que analisar os estágios, o momento molecular. Mas isso é muito tranquilo, isso acontece no nosso dia a dia com muita tranquilidade. E nós vamos nos encaminhando com esse assunto aí. Tudo bem? Então é isso aí que nós vamos falar. E eu trouxe a mistura da água fria e a água quente, que vai surgir a água morna, nem fria e nem quente. Você vai misturando, eles vão se equilibrando, vai misturando, um perde, um ganha e vão chegar aí uma temperatura chamada de equilíbrio. Como é que será? Como é que ficaria? Essa é uma leitura de imagem bem tranquila, né?
um copo com água, outro copo com água, aqui uma vasilha e misturar isso daí aqui dentro. Então, essa é uma leitura de imagem bem fácil, bem legal, bem tranquila. Como que seria isso num gráfico? Já imaginou transformar essa imagem, isso aqui, em um gráfico? E aí vamos transpor para o nosso mundo acadêmico, para o nosso mundo da ciência. Vamos lá para a lousa comigo, ó. Vamos montar esse gráfico junto comigo. Primeiro vamos dividir a lousa comigo aqui, para eu ficar olhando aí para o exercício e aqui para a lousa. Ó. Então vamos colocar nesse eixo aqui, nesse eixo, um eixo de temperatura. Vou escrever aqui, temperatura, tudo bem? Aqui, ó, aí. E nesse outro eixo, eu vou colocar aqui um eixo imaginário, um eixo X, mas seria um eixo do calor, ok? Então agora nós temos aí a temperatura, a água quente, certo? E a água fria. E eu vou representar um em azul e um em vermelho. A água quente, vou representar ela aqui, ó. Ela está quente, então ela está vermelha. E a água, agora eu vou vir para a lousa. Vamos vir para a lousa total aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. Então a temperatura, essa é a água quente. Quando você mistura ela, o que vai acontecer com essa água quente? Ela não vai ficar tão mais quente, ela vai começar a ficar menos quente, ela está perdendo energia, e se ela perde energia, ela perde calor. E essa água, então, começa a perder calor e perder energia, e a sua queda de temperatura começa a acontecer. E depois, essa energia que ela perdeu, ela vai jogar para outra água, vai transportar, vai equilibrar, vai doar para outra água. Então nós temos esta água que estava fria, que agora não está mais fria, ela começou então a esquentar. Nós temos essa outra água que estava quente e que agora não está mais quente. A que estava quente foi perdendo energia e perdendo temperatura. Essa que estava fria foi ganhando energia e ganhando temperatura. E chegou um momento em que as duas ficaram em equilíbrio. Mas que tipo de equilíbrio? É o famoso equilíbrio térmico. Chegaram então ao equilíbrio térmico. Tá vendo que legal? Vamos lá, vamos ver de novo aqui, ó. Olha aí, água quente, água fria, misturou, temos a água morna. E isso no mundo acadêmico, olha, água quente, água fria, misturou, nós temos agora água morna, equilíbrio térmico. Tá vendo que legal? Nesse eixo aqui é o eixo do calor. Ah, mas professor, então quer dizer que essa água ganhou calor. Isso, uma ganhou calor, enquanto que a outra perdeu esse calor. Mas observe esse local aqui, se eu colocar aqui um valor de 200 calorias, 200 cal, o que aconteceu? Essa água perdeu 200 calorias. Tá vendo? Essa água perdeu 200 calorias, enquanto que a outra água ganhou 200 calorias. E, consequentemente, isso transformou-se em temperatura, porque ela não chegou à temperatura de mudança de fase. Finalizar essa aula falando, e aí te dar alguns exemplos, resolvemos alguns exercícios, que a temperatura dos corpos determina a direção do fluxo de calor entre eles. O que isso quer dizer? Que se você mistura um corpo quente com um corpo frio, a temperatura, o corpo que está quente, a massa que está quente, ela flui em direção do corpo que está frio, gelado ou menos, do jeito que você quiser pensar. O pensamento é que o quente, o calor quente, a temperatura, essa massa com temperatura, com calor elevado,
maior do que o outro, ela é que caminha. Então, não podemos fechar o pensamento em que o frio entra pela janela. O ar gelado, o ar mais geladinho entra pela janela. Não, é o ar quente que sai por um vão e deixando para trás sem o ar quente. E aí falamos que é o ar frio. É, em, em tudo que você for realizar um experimento ou uma ação entre ar quente, ar frio, água quente e menos quente, né? Ou água gelada, é sempre o ar quente, a massa de água quente, o calor com a temperatura, é ele que flui, é ele que caminha, e é ele que se desloca. Tudo bem? E no momento em que ele se desloca, o que vai acontecer? Vai ficar menos quente. E falamos que o frio está lá, que o frio entrou. A sua coberta, ela segura o que está se está quente embaixo, né? Você está com o corpo quente. Então, o ar quente do nosso corpo, nós evaporamos um ar quente, nós liberamos uma radiação calorífica, ela bate na coberta e a coberta isola, segura. E aí nós falamos que essa coberta é mais quente. Essa coberta isola mais. Tudo bem? E se eu colocasse alguma coisa gelado? Muito bem, esse gelado, como ele não tem calor ali, aliás, ele tem calor, mas uma temperatura muito baixa, então ele tem um calor baixo ali. E esse calor, ele não vai entrar em ação ou reação com o calor que está fora, porque a coberta, o cobertor, o que ele vai fazer? Ele vai isolar. Então ele se transforma em um isolante. E esse é um pensamento de Aristóteles, fazendo aqui viajando. Por que pensando em Aristóteles? Porque esse é um pensamento em que todo mundo tem. Se eu pegar uma coberta e enrolar num gelo, ele vai esquentar o gelo. Se eu pegar uma coberta, enrolar no meu corpo, vai esquentar o meu corpo. E esse é um pensamento aristotélico e é difícil de tirar isso da cabeça dos alunos, das pessoas. O ser humano nasce pensando assim. Mas aí estamos nós, você tendo aula, eu aqui falando para você, mostrando que isso é um pensamento de Fourier. Isso é um pensamento pós-Galileu. Porque Galileu fez uma mudança no nosso pensamento da ciência. Mas o mundo, 250 anos antes de Cristo até 1600 depois de Cristo, pensava-se assim, ok? E tem vários outros pensamentos com base em Aristóteles. E não é muito difícil de enxergar que ele estaria certo ou errado. É que é o pensamento. Qual a função da coberta? De aquecer. Não, isolar. Quando você fala aquecer, você está pensando em Aristóteles, porque a ideia dele você iria esquentar. Se fosse assim, você iria pegar a coberta do guarda-roupa, ela estaria quente. E ela não está quente. Ela está à temperatura do ambiente. Mas por que então ela é quentinha? Porque ela isola mais. Tá bom? Bom, então vamos lá. Eu vou comentando mais durante as nossas aulas sobre os pensamentos de Aristóteles, tá bom? Agora aqui, quero voltar para a nossa lousa, que é o seguinte. O calor sempre flui espontaneamente, ele não é forçado. O quente, ele tende a escapar. Fecha a janela da casa, fecha a porta. Por quê? Para não escapar o ar quente. E muitas vezes falamos, para não entrar o ar frio. O ar frio, ele não se desloca. O que desloca é o ar quente, ficando então sem ar quente. E aí temos o frio. Ele se flui espontaneamente do mais quente, temperatura mais alta, para o mais frio, temperatura mais baixa.
Por isso, ó, a energia térmica só pode ser chamado de calor enquanto flui de um corpo para o outro. Vou repetir essa frase aí, olha. Por isso, a energia térmica só pode caminhar, só pode fluir, só pode andar se existir aí um calor fluir de um corpo para o outro, um corpo quente e um corpo frio, e vai do quente para o frio. E se os dois tiverem a mesma temperatura? Não há trocas de calor. Legal? Depois de transferido, volta a ser energia térmica, não tendo mais ser chamado de calor. Já equilibrou, pronto, tudo ok, tudo certo. Olha o que eu trouxe para nós agora, ó. Letra A. Vamos lá. Se você fosse construir uma casa com bom isolamento térmico, aliás, aqui no Brasil falou em construir casa, vamos construir de tijolo, não é isso? Qual material seria melhor para revestir as paredes? Você já pensou que em países gelados eles constroem casas de paredes de madeira? Como é que é isso aí? Paredes de madeira? Ó, vou te mostrar aqui, ó. Olha o material. Olha essa tabelinha. Essa tabela, ela é muito importante. Quer ver? Vem estudá-la comigo aqui. Olha os materiais. Argamassa, compensado de madeira, né? Chapas de madeira, a madeira e o tijolo. Agora vamos olhar aqui do outro lado. O que nós temos aqui? A argamassa, ó, 0,72. Esse 0,72 é uma condução, é o quanto ela flui, é a rapidez com que ela transmite o calor. Transmite o calor? Transmite o quente. O compensado de madeira, 0,12. 0,12, mas ele é menor, é pequeno, 0,12, exatamente. A madeira, você já percebeu que ela tem uma espécie de funcionamento de isolamento? Já percebeu isso daí? Não. Pise num chão, ao sair do banheiro, pise no tapete e pise no chão. Você vai perceber que no tapete parece que está mais quentinho. Ele isolou. Ou pise na madeira e pise no concreto. Você vai perceber que a madeira, casas de assoalho, né, de madeira, são mais quentinhas. Isolamento. E aqui, olha, eu tenho a madeira, né, também é 0,12, e o tijolo. Olha o quanto o tijolo, ele rouba calor, tá vendo aqui, ó? Rouba calor pelas paredes. Então a parede recebe essa temperatura do quarto e joga para fora. Já imaginou se você fizesse, ou se as nossas casas fossem assim, ó? Se elas fossem de madeira, né? Vamos colocar aqui a parede, ao invés da parede ser única, ser uma só, ela tivesse dupla parede, já seria legal, né? Se ela tivesse aí uma parede dupla, aqui, né? Uma parede dupla, e entre essas paredes tivesse ainda bolinhas de jornal, isopor, lã de vidro ou lã. Já imaginou se fosse nessa situação? Você aumentaria o quê? O isolamento. Isolante. Ela estaria mais isolada. Isolada do quê? No momento que o calor fosse querer entrar, o calor não iria entrar. Aqui está quente e a sua casa estaria fresquinha. No momento que o calor que está aqui fosse querer sair, ele também não iria sair. Aqui está frio, estamos no inverno, estamos no outono, a sua casa está quentinha e ela iria segurar, iria isolar. Você entendeu? E aí eu vou deixar a resposta para você, né? Se você fosse construir uma casa com bom isolamento térmico, qual material seria melhor? Agora você tem condições de responder com base na tabela ou com base aí na explicação, ok? Então tá aí, essa questão A.
Vamos dar uma olhadinha aqui na questão B. Por que as panelas são feitas de alumínio? Bem que elas poderiam ter permanecido panelas de ferro. Um dia vamos conversar sobre panelas de ferro, panelas de alumínio. Mas agora vamos falar de alumínio. Mas, veja, você já percebeu os cabos? Ou alguns cabos são feitos de plástico, aquele plástico preto, duro, mas que também você não pode deixar no fogo porque ele queima. E algumas panelas ainda têm a madeira. Por que será que o cabo não é de alumínio? Ah, mas você vai me dizer assim, tem panelas com cabo de alumínio? Tem, claro que tem. Panelas de ferro com cabo de ferro. Mas são panelas complicadas de mexer, né? Parece que esquenta muito ali, não é isso? Então, olha essa tabelinha aqui que eu trouxe nesse exercício. Panelas de vidro, panela... Aço, não vamos ter panela, né? Mas o alumínio e a madeira. Veja comigo aqui, isso aqui, ó. Esse valor, tá vendo o seu coeficiente de condução, a condutibilidade dele, ó? Olha o vidro, 1,1. O alumínio, 230. Esse é o fluxo dele, 230 calorias por segundo. Olha o cabo de madeira, 0,15 joules por segundo, energia por segundo, calor por segundo. Então, no momento que você coloca a mão no cabo de madeira, ele não está roubando o calor da sua mão ou transmitindo o calor da panela para o cabo, porque ali o calor chega até o cabo, mas não distribui, não flui, então a sua mão não sente. E se o cabo for de alumínio, o fluxo é muito grande, o calor é muito intenso. Por isso que os cabos devem ser de um material que não seja com alto fluxo, tá? de emissão de calor. Então agora você sabe responder isso daí. Por que as panelas são feitas de alumínio? Bom, você precisa que o gás, ao pegar no alumínio, já transmita o calor rapidamente para o arroz, para o feijão, para a carne, enfim. Agora, você tem que estar consciente que ele vai liberar alumínio também na sua comida, na nossa comida. No mesmo tempo que você tem o alumínio como um bom condutor de calor, talvez ele não seja um bom recipiente para fazer aí um belo arrozinho com frango, um belo arroz, um belo feijão. Talvez não seja. Repense nisso. Então agora você sabe responder a letra B. Tudo bem? Bom, trouxe também no material a letra C. Se dois corpos idênticos, gelo, que estejam à mesma temperatura. Bom, tem um bloquinho aqui gelo, outro bloquinho aqui gelo, certo? Vamos colocar os dois no sol. Estando um deles, colocamos um cobertor, enrolamos no cobertor. Não é papel de alumínio, um cobertor. Não vai ter o pensamento de Aristóteles, hein? E o outro totalmente exposto, colocado ao sol. Então, esse está ao sol. E esse está também ao sol, só que enrolado ao cobertor. Os Aristóteles, os seguidores de Aristóteles, iriam pensar muito instantâneo, muito rapidamente. Olha, estando no sol, os dois vão derreter. Claro. Agora, aquele que está enrolado na coberta vai derreter ainda mais rápido, porque a coberta vai esquentar. Cuidado com esse pensamento de Aristóteles. Qual a função da coberta? Isolar. Isolante. Já pensou nisso? Já pensou você chegar num local para comprar gelo e enrolar o saco de gelo numa coberta e sair com ele debaixo do braço? Faça um dia isso daí, porque eu já fiz. E observe os olhos do vendedor. Ele vai te olhar com espanto. Vai te olhar com espanto. Por quê? Ele tem um pensamento de Aristóteles e não um pensamento pós-Galileu. Faça esse experimento. Mas agora eu quero te perguntar e você tem que me responder. Estando um deles embrulhado num cobertor e o outro totalmente exposto ao sol,
qual deles derreterá mais rápido? O que está sem o cobertor ou o que está com o cobertor? Então, você já sabe, você já entendeu e tudo certo, ok? Bom, então aqui temos a letra A, a letra B e a letra C. Eu volto em um outro momento, vamos parar por aqui, eu volto em outro momento, então, para falar um pouquinho aí de condução, convecção e radiação. Tá certo? Meus alunos, tudo bem? Espero que vocês tenham entendido o assunto da aula de hoje. E façam aí esses 3 exercícios, letra A, letra B e C, e aguarde, ou me envie, ou aguarde para as outras aulas que eu vou terminar de gravar e você então me envia tudo junto. Qualquer dúvida é só me chamar. Feito! Até, um abraço. E eu vou ficar aqui preparando a nossa próxima aula. Vamos lá.